Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que Deus tem para falar ao nosso coração, né? Pois a palavra do Senhor fala conosco todos os dias e a palavra é o próprio Deus. Se você está aqui nesse vídeo é porque Deus quer falar ao seu coração através da sua palavra. E a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida, de abençoar vidas e de restaurá-las. Amém? E que você já possa curtir, comentar e compartilhar para que o nosso canal possa crescer e alcançar mais e mais pessoas. Quando você faz isso, você está ajudando a espalhar o evangelho para mais e mais pessoas. Eu agradeço a todas as pessoas que estão compartilhando e que estão todos os dias aqui vindo ouvir a mensagem de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos. A palavra se encontra aqui no livro de Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 20, que vai dizer assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Aqui está falando da nova vida com Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos crucificados com Ele. Isso quer dizer que nós não vamos fazer mais a nossa vontade. A nossa carne está crucificada com Cristo. Nós vamos querer fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo. Nós vamos ser guiados por Ele, porque Ele nos resgatou, Ele nos amou, como fala aqui a palavra, né? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, por amor a mim, por amor à humanidade, por amor a você, por amor de todos. Jesus se entregou naquela cruz, passando um sofrimento terrível, uma morte de cruz no qual ninguém poderia passar, somente Ele. Tudo isso por amor à humanidade, por amor a mim e a você. E quando a gente reconhece isso e entrega a nossa vida a Ele, nós somos crucificados com Ele. Nós vamos viver a vida que Ele quer para nós, Ele que vai fazer parte da nossa vida, Ele que vai entrar no nosso coração, Ele que vai moldar os nossos passos para que a gente venha trilhar o caminho que Ele quer para nós. Nós não vamos querer fazer mais a vontade da carne, nós vamos querer agradar a Deus. Por mais que a vontade venha forte, nós devemos ser firmes e constantes em Deus, em Cristo Jesus, para que a gente venha ser fortalecidos e lutar contra os desejos carnais. Nós vamos querer fazer de tudo para agradar a Deus, para agradar ao Pai, para ser obediente, como Jesus Cristo foi. Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir uma missão e Ele foi obediente. Ele não desistiu da sua missão e veio muitas tentações para Ele. O próprio diabo tentou lá no deserto, 40 dias. O diabo ficou tentando Jesus para que ele desistisse, mas Jesus foi firme e forte. Ele foi até o fim. E o final foi aquela cruz, Ele cumpriu toda a sua missão. E ele ao terceiro dia ressuscitou e está morando com o Pai. E nós também vamos ressuscitar com Cristo. Nós devemos seguir firmes e fortes até o fim, vivendo a nossa caminhada cristã, com a conduta cristã, com a vida que Ele quer para nós, porque Ele tem uma nova vida preparada para cada pessoa que se entrega a Ele. Ele tem um novo caminho para cada pessoa. Nós devemos deixar de lado o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso orgulho, porque todos nós somos orgulhosos, temos um ego inflamado, A gente se acha muitas das vezes, mas nós devemos deixar todas essas coisas de lado e devemos nos revestir do Espírito Santo. Ontem eu falei sobre isso, Quem viu o vídeo viu que ontem a gente falou sobre o revestimento do Espírito. Nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. Nós devemos nos revestir dos frutos do Espírito Santo de Deus. E nós fazemos isso buscando mais e mais a Deus, buscando a presença dEle, nos deleitando na presença do nosso amado Jesus. Quando a gente tem esse encontro com Cristo, quando Cristo vem ao nosso encontro,
encontro e Ele nos resgata, porque éramos ovelhas perdidas, né? Eu era uma ovelhinha perdida e Jesus me encontrou, Ele foi lá e me buscou de volta para os braços dele. Nós temos a nossa vida transformada e nós não vamos querer mais fazer as coisas que fazíamos antes. Eu, quando tive o meu encontro com Cristo, Jesus Cristo foi me moldando, foi me transformando e eu fui deixando aquelas coisas que eu fazia antes, né? Para viver uma nova vida com Ele, para fazer a vontade dEle, para viver o que Ele tinha para mim, porque a vontade dEle é sempre melhor, né? E muitas das vezes a gente se engana, ainda tenta fazer as coisas que a gente quer, ainda faz o que a gente quer, mas às vezes, muitas das vezes a gente quebra a cara, né? Por não ter sido obedecido a Deus, por não ter sido obediente a Deus, por não ter vivido aquilo que Deus queria para nós e quer para nós. Então a gente tem que reconhecer que falhou, pedir perdão e voltar para os caminhos do Senhor, que Ele vai sempre nos direcionar para o importante, que é o caminho dele, para o caminho que ele tem para nós. Ele sempre tem o melhor para nós, por isso que é muito importante a gente ouvir a mensagem do Senhor, ouvir a palavra dele, se dedicar na leitura da palavra, pois ele tem todos os ensinamentos que nós precisamos. Deus não nos deixou aqui no mundo à toa. Ele não nos deixou aqui sem direcionamento, sem instruções, sem mostrar o caminho. O caminho é Cristo e a palavra é Cristo. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos a palavra, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, nós vamos descobrir o que Ele tem e o que Ele quer para as nossas vidas, né? Que é uma vida de paz, de harmonia, de amor, de comunhão, de amor ao próximo, porque nós devemos ter amor. Não adianta a gente dizer que é cristão, que é filho de Deus, se a gente não tiver amor. Toda a lei se cumpre no amor. Se a gente não amar o nosso próximo, nós ainda não somos transformados por Cristo, né? Porque tem gente que ainda passa pelo longo processo de transformação, está caminhando com Cristo, mas ainda está passando por aquele processo, né? Mas se você tem falta de amor, né? Você não consegue amar o próximo, você não consegue ter os frutos do Espírito Santo na sua vida, busque a Deus e peça a Ele. Pode ter certeza que Deus vai te encher de amor, vai transbordar o seu coração de amor e você vai conseguir olhar para as pessoas com esse olhar de misericórdia, com esse olhar de amor, como Cristo olhou para nós, né? Porque Ele nos amou. A palavra fala aqui, Ele me amou e se entregou por nós. Nenhum de nós aqui na terra poderíamos fazer o que Jesus fez, né? De se entregar por amor a todas as pessoas, por amor à humanidade, por amor a pessoas ruins e falhas e cheias de defeitos que somos nós. É isso que nós somos. É fácil a gente querer amar as pessoas boas, as pessoas que fazem tudo correto, mas amar aquelas pessoas que são ruins, que nos desprezam, que fazem mal, não é? Esse que é o amor verdadeiro, é esse o amor que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina, e foi esse amor que Ele ensinou ali na cruz do Calvário, amar as pessoas ruins, porque todos nós somos ruins, nós viemos da raiz, da descendência adâmica, né? Da raiz do pecado, então todos nós vamos ter ruindade no nosso coração, infelizmente, mas a partir do momento que a gente entrega a Cristo, nós vamos deixando essas coisas de lado. O nosso Senhor Jesus Cristo vai nos moldando, vai nos transformando, vai nos enchendo dessa presença gloriosa e a gente passa a amar até aquelas pessoas que nos odeiam, porque a gente começa a olhar para elas com um olhar de amor. A gente tem que ter o caráter de Cristo para isso. Jesus Cristo, no dia da sua crucificação, Ele amou todos aqueles que estavam ali crucificando ele, tanto que ele fala para Deus perdoar eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, eles estavam sendo guiados pelo ódio, pelo inimigo ali naquele momento, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o inimigo que usa pessoas para isso. Então Jesus naquele momento pediu ao Pai, né? E também ele se comoveu com aquele ladrão que pediu para que ele lembrasse dele
lá no paraíso, e Jesus Cristo disse que ele estaria lá com ele. Então, naquele momento, aquele homem se arrependeu, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Deus que veio aqui ao mundo para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. Então, aquele homem, no mesmo instante que morreu, já estava com Cristo lá no céu. Basta a gente reconhecer que somos falhos, basta a gente deixar o nosso ego, o nosso orgulho de lado e se entregar a Cristo, pois Ele tem uma nova vida para cada pessoa. E a gente não vai viver mais para nós vamos viver para Cristo, nós vamos viver com Ele, nós vamos querer fazer a vontade única, exclusivamente de Jesus Cristo, porque a vontade dele sempre é a melhor. Por mais que a gente vai passar por lutas e aflições, é normal, é a vida de todo ser humano. Nosso Senhor Jesus Cristo fala: no mundo vocês tereis aflições, mas não desanime, né? Porque ele já venceu o mundo por nós. E ele vai nos livrar de todas, né? Ele fala: muitas são as aflições dos justos, mas eu as livrarei. Ele vai nos livrar das aflições. As aflições fazem parte da vida para que a gente venha a ser moldado, para que a gente venha a ser forjado, para que a gente venha a ser transformado, a ficar mais parecido com Cristo, porque ele foi um homem de dores. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele foi um homem de dores, ele sofreu, né, muito por amor a nós. Ele foi um homem muito alegre e feliz, porque isso faz parte da vida de quem é de Deus. Nós somos pessoas alegres e felizes. Por mais que a gente esteja passando por lutas e aflições, a gente tem a alegria de Cristo dentro de nós, né? Mas nós devemos seguir firmes e fortes, constantes nos caminhos do Senhor, negando todos os dias. A vida cristã é negar todos os dias o nosso eu, negar as nossas vontades, negar a vontade da nossa carne, para fazer a vontade de Cristo. Isso é o que é ser crucificado com Ele e não viver mais em nós. É Cristo viver em nós, viver na nossa carne, viver na nossa vida, nos guiando e nos comandando e fazendo a gente trilhar os caminhos da eternidade. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder grandioso da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa, Pai amado. Obrigado por nos amar e se entregar naquela cruz por nós. Pai, que a gente venha ser conduzido sempre por Ti, pelo Teu Espírito Santo, que a nossa vida venha ser guiada por Ti, a gente venha sempre fazer a Tua vontade, que a gente venha crucificar a nossa carne todos os dias por amor a Ti e a Tua vontade venha sempre prevalecer em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos, que o Senhor venha atender as nossas súplicas e os nossos clamores, Pai. Atende a oração de cada pessoa que está aqui, Pai amado, que está aflita e angustiada e não sabe mais o que fazer, mas o Senhor é a solução para o problema de todas as pessoas que estão aqui, Pai amado. Que a fé do Senhor abunde no coração da vida dessas pessoas e no meu também. Eu te peço e já te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.